famoso teste de chama é um ensaio clássico da análise química qualitativa. Ele também é utilizado para demonstrar o modelo atômico de Bohr e explicar as cores dos fogos de artifício. Mas o que o teste de chama, um modelo atômico e as cores dos fogos de artifício têm em comum? Esse é o canal da Química, fique aí que já eu te explico. No teste de chama clássico, uma pequena quantidade de um sal contendo o íon metálico que se deseja identificar é colocado em um fio de platina ou de cobre e o fio é levado diretamente na chama do bico de Bunsen. Geralmente são utilizados os fluoretos por serem mais voláteis, mas eles também podem ser gerados in situ misturando o composto com um pouco de ácido clorídrico concentrado. Ao fazer um ensaio, dependendo da cor da chama, a gente tem um metal diferente, ou seja, a cor da chama é característica de um elemento químico. Por quê? É aí que chegamos no modelo atômico de Bohr. O que caracteriza a cor que observamos é a propriedade de absorver e refletir certos comprimentos de onda, ou seja, a energia refletida possui um certo comprimento de onda e está relacionado a uma cor do espectro visível que nós enxergamos. O físico alemão von Fraunhofer desenvolveu um aparelho capaz de identificar o tipo de luz absorvida ou emitida por um elemento ou substância, o espectroscópio. O fato dos elementos químicos apresentarem um espectro descontínuo, ou seja, na forma de linhas, foi uma boa pista para Bohr sobre a estrutura dos átomos. Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr percebeu que se os átomos só emitem radiações em certos comprimentos de onda e não em valores aleatórios, então os elétrons deveriam se mover em torno do núcleo e em órbitas bem definidas, onde cada órbita teria uma energia específica. Uma observação é que esse é apenas um exemplo utilizando o átomo de lítio, que tem 3 elétrons, mas para cada elemento químico essa quantidade varia. Assim, essas órbitas são chamadas de camadas eletrônicas ou níveis de energia, e os elétrons estão distribuídos nesses níveis. Quando um elétron absorve energia, ele salta para a camada eletrônica seguinte, de maior energia. Este estado é chamado de estado excitado e ele é muito instável, ou seja, o elétron não consegue ficar ali por muito tempo. Ao retornar para a camada original, ele emite a energia que havia absorvido, e essa emissão é na forma de luz. Como eu falei lá no começo, como toda essa conversa de modelo atômico e transição eletrônica tem a ver com as cores do teste de chama e com as cores dos fogos de artifício. Por que essa luz, dependendo do elemento, possui uma cor diferente? Bom, acontece que dependendo do elemento, essa quantidade de energia que o elétron precisa absorver e consequentemente vai liberar depois é diferente. Energias diferentes, cores diferentes. É o que acontece no teste de chama e nos fogos de artifício. No caso do teste de chama, o calor da chama consegue provocar a excitação do elétron. Então ele passa para a camada eletrônica seguinte e, ao retornar, emite a energia que havia absorvido na forma de luz. Dependendo da quantidade de energia liberada, teremos uma cor diferente. A alta temperatura dos fogos de artifício também consegue provocar a excitação dos elétrons. Então, para cada cor desejada nos fogos de artifício, muda-se a formulação, utilizando um sal de determinado elemento. Vamos ver uma demonstração do teste de chama, mas sem precisar utilizar o bico de Bunsen.